Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas promessas preciosas, Cristo me livra, me pode guardar. Bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob asas tão Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, o tema de hoje é: Deus está no controle.
Queridos irmãos, irmãs, nós sabemos que Deus é criador de tudo, não só da terra, como está escrito em Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. E as minhas mãos se estenderam aos céus, e aos seus exércitos dei as minhas ordens. No Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Hebreus 11, verso 3, está escrito: pela fé, entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então vejam, quando Deus criou o céu, a terra, Deus criou leis. Há uma palavra muito comum entre as pessoas que dizem assim: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Ora, esta palavra eu ainda não achei na Bíblia, mas isso não deixa de ser verdade. Por quê? Deus colocou leis. Então, se uma folha cai da árvore, é porque há uma lei de Deus ali. Então, Deus controla tudo. Inclusive, nós sabemos que a Terra, ela gira em dois movimentos: rotação, que faz o dia, e translação, que faz o ano. E durante o ano, a Terra fica mais próxima do Sol e mais afastada, gerando assim as estações do ano. No entanto, a ciência fala que se a Terra parasse, tudo entraria em um caos. Mas um dia, a Terra parou. Quando Josué, o homem de Deus, precisando de mais tempo para batalhar, ele precisava de luz. E então, ele mandou o sol parar e também a lua. É claro que ele não entendia de ciência, mas o sol parou no entendimento dele. A lua parou no entendimento dele. Mas no entendimento científico, quem parou foi a Terra. E, no entanto, não houve caos. E a própria ciência fala que o tempo está atrasado. Agora, por que não entrou em caos? Porque aquele que a criou
Deus estava em Josué. Portanto, tudo estava sob o domínio de Deus. Irmãos, eu quero mostrar aqui que nós não temos que apanhar o espírito do medo, entrar na confusão do mundo em relação ao Covid, em relação a qualquer tipo de coisa. Porque estamos vendo que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E Deus controla tudo. Isto é, nós estamos sob os cuidados de Deus, nós estamos nas mãos de Deus. São João, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Verso 30. Eu e o Pai somos um. Nós vemos quando Moisés, ele estava tentando se desvencilhar da missão, argumentando que ele era pesado de boca, de língua. Ouça o que Deus disse para ele, para mostrar que Deus é que controla. Êxodo capítulo 4, versículo 11. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, e o surdo, e o que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, está escrito: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Em relação a nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Então nada acontece conosco por acaso, pois até a nossa morte é determinada por Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Agora, irmãos, nós não vamos antes do nosso tempo. O cristão não morre prematuramente. Vai chegar o meu dia, vai chegar o teu dia, mas é porque Deus determina
determinou isso. Eclesiastes 3:1. Há tempo determinado. Por exemplo, veja como Deus controla. Quando Deus, lá em Jó, capítulo 1, teve uma reunião com os anjos, Satanás chegou no meio deles. E Deus, olhando para os anjos, viu algo diferente, estranho, era Satanás. Ele disse: de onde vem? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto lá o meu servo Jó? Sim, tenho. Homem reto, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. Aí o diabo argumentou: porventura serve a Deus de balde? O Senhor abençoa as obras de suas mãos, cercou ele de bens, é um homem próspero, é por isso que ele te serve. Tira os bens de Jó para ver se ele não blasfema na tua cara. Deus então liberou Satanás, versículo 12, dizendo: tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Deus permitiu, mas estabeleceu limites. E assim Deus faz com todos os seus filhos. Porque ali no caso de Jó, Deus tinha um propósito. Então nós não temos que temer. Estamos guardados. Deus pode até permitir o diabo fazer algo conosco, mas sempre com um propósito. E Deus estabelece limite para ele. Aí você vem, irmão, irmã, me dizendo: ó, pastor, e o Salmo 91, essa escritura que o senhor tem lido? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Ela continua valendo. Eu creio 100% no Salmo 91. Mas se Deus permite a coisa entrar, nós temos mecanismos, promessas, para que a coisa também saia. Sim. Por exemplo, está escrito em São João 9. Você pode olhar ali na Bíblia, os discípulos caminhando com Jesus vê um cego e faz a ele uma pergunta: mestre, quem foi que pecou para que ele fosse cego? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, caso venhamos a encontrar um intruso invadindo a nossa casa, você não tem que entrar em desespero, perder o sono. Não. Você deve firmar-se na palavra. Entrou, vai ter que sair, porque a glória de Deus será manifestada. É esse o propósito.
Está tudo nas mãos de Deus. Então, como ficaria o Salmo 46? O Salmo 50:15. O Salmo 50:15 está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu vos livrarei, e tu me glorificarás. O Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na aflição. Vejam bem, eu tenho aqui um testemunho do irmão Brana. Mensagem pregada por ele, redenção em plenitude e regozijo. Parágrafo 63. Ele estava falando justamente quando Israel sai do Egito, sob a proteção do sangue do Cordeiro, representando vida eterna. Por quê? Porque Israel no Egito era apenas o povo de Deus. Fora do Egito, igreja de Deus, chamados para fora. Mas quando Faraó atentou para matá-los ali nas margens do Mar Vermelho, o anjo do Senhor, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo que estava na frente foi para trás, na forma de uma nuvem bem escura, fez com que os carros de Faraó, as rodas dos carros girassem com dificuldade, e Faraó não chegou ao povo de Israel. O mar se abriu e o povo passou. E baseando nisso, ele diz: agora, para cada crente filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. Há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris me deu 3 horas. Um dos seus melhores cirurgiões aqui da cidade me deu 3 horas de vida. Eu estou vivendo hoje, aleluia, porque através de graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger, e eu aceitei. Você tem que aceitar, porque é pela fé. É Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Não se desespere, não se preocupe, apenas creia. Satanás não te levará prematuramente para a sepultura. O anjo de Deus está pronto para se colocar entre você e a morte. Nós vamos orar.
Maravilhoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, autor e consumador de toda boa dádiva, todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Me alegro, porque para falar contigo há um tapete de boas-vindas, um tapete vermelho, o sangue de Jesus Cristo. Pai, eu me aproximo crendo que Tu és o mesmo ainda. O Senhor não mudou, o Teu poder é o mesmo, e peço, estende a Tua mão sobre os nossos ouvintes, dando a cura divina para eles, a libertação, abençoando as famílias, o trabalho, o lar, dando toda a proteção e revelando a palavra maravilhosa, a Tua santa palavra, para que eles possam, ao inclinar-se a ela, se prepararem para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém.